Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica de um dos filmes mais aguardados de 2025 e que já chegou aos cinemas brasileiros, Bailarina, do universo de John Wick. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. John Wick é uma das franquias de ação mais famosas do século e quiçá até mesmo da história, porque ajudou a revitalizar um gênero que já vinha passando por inúmeros problemas, como fórmulas repetidas e histórias que a gente já conhece que não acrescentavam nada de novo. E a franquia também foi responsável por revitalizar a carreira de Keanu Reeves, sagrando novamente como um dos maiores astros do cinema. E agora nós caminhamos para um spin-off que já vinha sendo cozinhado já fazia um bom tempo e que traz Ana de Armas como a protagonista. Em Bailarina nós acompanhamos Eve McCall, que é interpretada pela Ana de Armas. Para quem não conhece essa atriz, ela foi indicada ao Oscar por Blonde e já participou de inúmeras produções como Las Encinas e também Entre Facas e Segredos, o primeiro volume, né, da franquia do Rian Johnson. E aqui ela interpreta a Eve McCall, que é uma jovem que vê sua vida ser completamente destruída por um mercenário mafioso extremamente perigoso e seus asseclas. Esse mafioso se chama Chancellor e é interpretado pelo Gabriel Byrne, que mata o pai dela e a deixa completamente órfã. A Eve, então, cai no radar do Winston. Para quem não se lembra, o Winston é o dono do hotel O Continental em Nova York. E ele leva essa jovem garotinha para o grupo conhecido como Rusk Aroma, que é comandado pela diretora Anjelica Huston, que retorna para o seu papel depois de ter aparecido na franquia original. E ela é treinada como bailarina e como mercenária, só que ela continua com um grande instinto de vingança a fim de poder encontrar a pessoa que destruiu a família dela, destruiu a realidade dela e assim encontrar uma espécie de paz interior extremamente sangrenta, ou seja, seguindo os passos de ninguém menos que o próprio John Wick, que é interpretado pelo Keanu Reeves e que inclusive volta para esse filme para fazer algumas breves e maravilhosas aparições. Comandado por Len Wiseman, que faz a sua estreia nessa franquia como diretor, o filme ele se aposta muitas fichas no thriller neo-noir e na estética que a gente já conhece dos filmes do John Wick, ou seja, nós temos inúmeras cenas de ação muito bem coreografadas e que se afastam daquela impalpabilidade e se tornam mais constritas, por assim dizer, justamente para fornecer um realismo mais cru, mais violento e mais sangrento. E ele faz um bom trabalho ao encabeçar esse spin-off. Ele bebe bastante da franquia eternizada pelo Chad Stahelski, que comandou os 4 volumes da franquia original, estrelada pelo Keanu Reeves. Ele se mantém muito próximo da identidade, traz alguns elementos novos, ainda mais porque a gente tá lidando com uma nova protagonista que tem grandes chances de reaparecer em outros filmes ou em uma possível sequência, a gente nunca sabe. Porque é bem provável que esse filme faça bastante sucesso financeiro e já vem fazendo um sucesso de crítica considerável. E eu acho que ele faz um trabalho bastante sólido em homenagear a franquia, trazer mais elementos e construir uma identidade própria que permite que a Ana de Armas brilhe e se eternize como uma das atrizes mais versáteis das últimas décadas e da própria geração. Não é à toa que ela vem recebendo aclame por inúmeros papéis, e aqui eu acho que é mais uma ótima entrada para a carreira de uma atriz que ainda tem muito a contar pra gente. E ainda mais participando de uma franquia que é adorada por praticamente todo mundo. Eu mesmo não sou tão fã assim de filmes de ação, e eu me reapaixonei pelo gênero depois que eu assisti o primeiro John Wick, e tive a mesma sensação quando eu assisti Bailarina. O roteiro de Shea Hatton, ele bebe bastante da premissa original de John Wick, ou seja, construindo uma jornada de herói em que o protagonista, que na verdade não é um herói, mas um anti-herói, ele é arrancado de sua zona de conforto e ele se vê num ciclo interminável de desejo de vingança e de extrema mortalidade. É óbvio, não teria como a gente não traçar paralelos entre a Eve e o John Wick. Só que a motivação dos dois é um pouco diferente, então isso é sempre bom de ver, um pouquinho mais de originalidade, não repetir todas as fórmulas. E é por isso mesmo que eu falo que tanto Len Wiseman como Shea Hatton, eles prestam homenagem, emulam a franquia original para poder honrar o legado que deixou e continua deixando no cenário contemporâneo, mas apostando em coisas novas e que trazem um pouquinho mais de profundidade.
Não é à toa que o Len Wiseman se une ao Roman Kurbas, que fica responsável pela fotografia, para construir um drama de suspense e ação interpessoal que foca bastante nos personagens, além de focar naquela ostensiva atmosfera que a gente conhece dos filmes do John Wick. Então a gente tem muita ostentação aparecendo tanto no Roscaroma, quanto no Continental, quanto até mesmo na cidade onde a Eve vai parar para poder enfrentar o Chancellor e poder colocar um fim nessa jornada em que ela foi obrigatoriamente colocada. Só que nós temos um pouquinho mais de humanidade, por assim dizer. Não estou dizendo que o John Wick não... A franquia John Wick original não é humana, mas a gente tem toda aquela construção mitológica, e aqui essa construção mitológica é deixada de lado. O próprio John Wick serve como um mentor adjacente e inesperado da Eve, que pede ajuda pra ele porque ela quer entrar na mesma situação que ele está pra poder se vingar. Só que ela é mais humana e um pouco menos mitológica. E eu acho que isso é interessante de se ver porque existem os dramas internos dela que servem como combustível para a narrativa. Eu acho que isso funciona muito, muito bem. E para além desses aspectos que eu já falei, para além de um trabalho ótimo que o time por trás e na frente das câmeras faz, nós temos a presença de inúmeros atores bastante conhecidos da franquia que retornam. A gente tem o Lance Reddick, o saudoso Lance Reddick, retornando como o Charon, que é o seu último papel antes do seu trágico falecimento. Nós temos o Ian McShane voltando como Winston, Angelica Houston voltando como a diretora do Roscaroma. E, é claro, Gabriel Byrne interpretando um clássico vilão noventista que não fica camp demais, não fica exagerado demais, mas tem aquele classicismo que a gente bem conhece dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Todos eles fazendo um trabalho magnífico. E, como eu já comentei no vídeo, acho que deu pra perceber, Ana de Armas é a que mais brilha, que rouba os holofotes. E é muito interessante ver, e muito divertido ver ela mesma se divertindo com um papel que, ao mesmo tempo, é um pouco despojado e também é profundo dentro dos limites que o próprio gênero de ação coloca sobre seus personagens. O filme não é livre de erros, o filme ele se estende por mais de 2 horas, e eu acho que em alguns momentos existe uma barriguinha, existe uma perda de ritmo que poderia ter sido melhor trabalhada, mas isso não muda o fato de que o filme cumpre com a mensagem e é um entretenimento extremamente bem-vindo e merece ser visto da melhor maneira possível. Eu acho que assistir esse filme em IMAX, numa sala boa, com uma tela boa, com um som bom, faz totalmente diferença. E todos esses errinhos que acabam pesando um pouquinho, por assim dizer, eles são ofuscados por essa beleza e esse cuidado que toda a equipe tem para trazer mais um capítulo do universo de John Wick para fãs inveterados e que desejam por mais. E é sempre bom ver também uma boa produção depois que a gente se decepcionou um pouquinho com aquela série sobre o Continental que foi lançada há algum tempo. Bom, gente, em suma, Bailarina, que já está em exibição nos cinemas nacionais, eu acho que é uma boa entrada para o universo de John Wick, é uma sólida entrada, reitera o poder e a versatilidade da Ana de Armas mais uma vez, então é muito bom ver ela em cena, porque ela arrebata a gente desde os primeiros segundos em que aparece. E eu recomendo muito que vocês vejam nos cinemas, porque vale a pena. Então, depois que vocês assistirem, voltem aqui, comentem o que vocês acharam sobre o filme, que eu quero saber. E, mais uma vez, muito obrigado por assistirem essa crítica em vídeo e até a próxima.